O meu nome é Lincoln Seco, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo e queria deixar aqui um abraço especial para todas as professoras, alunas, alunos da Rede Emancipa. Eu vou falar brevemente do Manifesto Comunista. Antes de tudo, eu queria dizer que se trata de um documento histórico fundamental da contemporaneidade e que pode ser comparado a qualquer outro, como a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, a Magna Carta dos ingleses, ou um discurso de Marco Antônio na Antiguidade Romana. Eu quero dizer que, independentemente da nossa vontade, da nossa opinião política, ideológica, é um grande documento histórico. E não é à toa que ele exerceu uma poderosa influência no século XX e até hoje, e é o livro certamente mais lido, né, de Marx e Engels. Bem, o Manifesto Comunista ele foi escrito e publicado em janeiro de 1848, e logo em seguida houve uma revolução na França e uma série de revoluções em outras capitais europeias que ficaram conhecidas como a Primavera dos Povos. Embora o manifesto não tenha causado essas revoluções, ele foi produto do mesmo clima de insatisfação social que as produziu. O manifesto se divide em três partes. A terceira parte, né, indo do final para o começo, é uma avaliação que eles fazem de toda a literatura socialista e comunista anterior a eles, ou seja, o que eles chamavam de socialismo utópico, mas que continuou existindo depois deles, e existe até hoje. Depois, na segunda parte, eles fazem um estudo sobre a relação entre os proletários e os comunistas, onde eles afirmam que cabe aos comunistas defender os interesses gerais e finais do proletariado e lutar pela constituição do proletariado em classe. E a primeira parte, que é a mais importante, ela expõe uma visão nova da história. Ou seja, eles percebem que a humanidade sempre se dividiu em torno de classes sociais. Por exemplo, homem livre e escravo na antiguidade, patrícios e plebeus em Roma, barões e servos, mestres de ofício e companheiros. Companheiros eram os subordinados das corporações de ofício, até a divisão entre burgueses e proletários. Por que dessa divisão? Porque os seres humanos precisam se associar para produzir e reproduzir sua própria vida, e, de acordo com a forma com a qual eles ingressam nessas relações que eles criam entre si, essas relações de produção, eles constituem um grupo dominante ou um grupo dominado. Então, o proletariado ingressa no modo de produção como um conjunto de pessoas que não têm outra coisa senão sua própria força de trabalho para vender. Portanto, eles serão dominados por aqueles que são donos dos meios de produção, das fábricas, das ferramentas, das máquinas, enfim, do capital. Logo, toda a história ela é explicada por Marx e Engels como produto da luta de classes, do antagonismo de classes. Agora, é importante que a gente saiba que, para eles, essa dinâmica entre burgueses e proletários, esse antagonismo entre burgueses e proletários, é o último da história. E por que eles podem dizer isso? Porque o proletariado, ele não sofre uma injustiça em particular. O que eles querem dizer com isso? Um escravo, ele sofre uma injustiça em particular, que é a escravidão. Uma vez liberto da escravidão, essa injustiça foi removida, ela foi resolvida, mas isso não quer dizer que o escravo tenha se tornado uma pessoa completamente livre de qualquer outra forma de exploração. Os escravizados, depois da abolição no Brasil, simplesmente ficaram jogados à própria sorte e tinham que vender sua força de trabalho agora como assalariados ou trabalhadores precarizados. Da mesma forma, o servo, na Idade Média, ele podia ser emancipado da servidão, mas só para constituir uma massa explorável nas cidades para o capitalismo ascendente. No caso do proletariado, ele só pode ser emancipado, ele só pode se emancipar emancipando toda a humanidade, inclusive a classe dominante. Por quê?
Porque ele só pode se emancipar abolindo o trabalho assalariado e o próprio capital. Ou seja, os dois fundamentos da última forma possível de exploração. Logo, o proletariado, ele é, acima de tudo, não uma classe que esposa, que defende direitos particulares. Ele é uma classe universal. E por isso o Manifesto Comunista, ele assume, como o próprio nome diz, um manifesto, uma forma de propaganda no melhor sentido da palavra, ou seja, é um livro que foi escrito como um convite para que o leitor e a leitora se engajem na mudança social. A última frase do manifesto é o espelho disso, é a frase mais famosa: proletários de todos os países, univos. É isso, pessoal. Um grande abraço.